comentar um pouco sobre a importância do planejamento e condições básicas para se ter uma horta orgânica. É muito importante fazer o planejamento da sua horta. Se você não tem as noções básicas para construir a sua horta, o risco de insucesso é muito maior. Então é importante você estar ligado nas condições de luminosidade, no substrato e na fertilidade do solo. É importante também que você esteja atento à questão de pragas e doenças que podem acometer na sua horta. Plantio, colheita, vocês têm que estar ligados. Por quê? Porque possa ser que você não colha na devida época, que deve ser feita, e você acabe perdendo a sua produção. 6 princípios. O primeiro deles é a questão do ambiente. Você precisa se atentar bastante à questão da escolha do local onde você vai implantar a sua horta. Seja em um espaço grande ou até mesmo no arredor da sua casa. Você precisa estar atento à questão da luminosidade. Eu fiz um pequeno teste chamado teste do feijão para ver a questão da luminosidade. Eu utilizei 2 pés, onde eu plantei. Neste, dá para se observar, né? Ele foi colocado à luz do sol direta. E o feijão ele se desenvolveu bem, bastante folhas. E já este, né, que foi manejado com a luz indireta do sol, ele se desenvolveu muito mal, né? Dá para se ver. Uma planta estiolada, com poucas folhas, e você vê que ele não vai ter uma produção como a gente espera. Devemos nos atentar à questão da luminosidade para se iniciar uma horta. Isso é importante fazer o planejamento. O outro ponto para se fazer o planejamento de uma horta é lembrar do substrato e da fertilidade do solo, como também a adubação. Uma horta bem adubada requer muita matéria orgânica, que pode ser de origem vegetal ou até mesmo animal. O uso de folhagens, restos de jardim, se você mora em uma área urbana, você pode estar integrando na sua horta, no seu adubo, para assim manter um ambiente equilibrado ali. Aqueles bichinhos, eles ajudam a fornecer nutrientes para o solo e também é a prova de que seu solo é um solo rico, cheio de vida. As hortaliças, ela requer um solo bastante produtivo no quesito fertilidade, para que elas consigam se desenvolver muito bem. Outro ponto bastante importante para o seu planejamento é se atentar nas escolhas das sementes e também no plantio. A escolha da semente é importante se você quer produzir uma horta orgânica. Você também tem que começar com as sementes orgânicas. É mais difícil você encontrar no mercado, porém hoje em dia já se encontra facilmente essas hortas. Aí você vê a identificação delas, se são orgânicas ou não. Ou então você pode conseguir com um vizinho que já produza e você tem certeza que são sementes boas. Tem vários tipos de plantio. Tem o plantio por sementeira, que são aquelas plantas que têm as sementes muito pequenininhas, que você, antes mesmo, você tem que fazer a sementeira, para que depois você faça o raleio e não tenha muitas plantas em o mesmo ambiente, porque quando você planta diretamente, a exemplo do alface, que é mais simples de explicar, as sementes deles são muito pequenas. Se você planta diretamente, o canteiro vai ter uma grande produção daquelas sementes e não vai conseguir se desenvolver bem. Outro ponto é o plantio direto. Sementes maiores você já pode produzir diretamente no canteiro, como tomate, você já pode produzir diretamente, quiabo, por exemplo. E também tem aquele plantio que você pode adquirir as mudas. Você já pode comprar as mudas já um pouco grande e assim vai adiantar o processo para você colher seus frutos. Bastante importante para o planejamento da sua horta é se atentar na quantidade e qualidade de água disponível. Pois, se você começa a produzir e você faz um planejamento e você tem uma quantidade de água hoje, mas não sabe
se essa quantidade vai suprir toda a necessidade da sua horta, você pode perder a sua produção e você vai ter uma perca aí muito grande. Quando você se atenta a tudo isso, você vai produzir de acordo com a quantidade de água que você tem. E também a qualidade da água implica bastante para você ter um sucesso na sua horta. Porque geralmente as hortaliças, elas se desenvolvem bem com água doce. Se for água saloba, ela já vai ter um desenvolvimento bastante importante para a produção da sua horta. Também é se atentar e se prevenir contra o ataque de pragas e doenças. Se você observar e seguir todos os outros quesitos que foram falados anteriormente, você vai correr menos risco de que sua planta venha a adoecer, porque você já está se prevenindo. A planta já tem os nutrientes necessários, rega em quantidades ideais e tudo mais. E isso vai fazer com que a sua planta tenha menos contato com pragas e doenças. Mas sempre pode acontecer uma praga e outra. Então, existem técnicas bastante sustentáveis para que você possa controlar o aparecimento e surgimento delas, que é através de extratos, como extrato da própria pimenteira. Você faz o extrato dela e aplica, né? Entre outras técnicas que pode ser utilizada, o extrato de ninho também. E assim você está prevenindo e controlando as pragas na sua horta. Outro quesito também é você fazer o controle através das próprias culturas de hortaliças, quando você tem um policultivo, várias culturas no mesmo ambiente, elas conseguem, uma planta, por exemplo, tomateira, ela serve como repelente, a pimenta também, e assim você vai estar criando um ambiente que ele mesmo se protege, devido você ter várias culturas ali presentes. Outro exemplo também é você introduzir plantas de flores para a sua horta, pois o cheiro daquelas flores atraem os insetos da horta e os benéficos conhecidos, que são aqueles insetos que comem outros insetos, que assim vai reduzindo e vai tendo um equilíbrio na sua horta. E por último, não menos importante, é a colheita. Na verdade, é o esperado por todos nós, né, que produzimos horta, é o período da colheita. Quando você realiza um planejamento, você já sabe o momento ideal para colher cada plantinha que você inseriu ali, né? Então, por exemplo, o alface mesmo, se você passa no tempo de colher, que é em torno de 70 dias desde o plantio na sementeira, você vai colher alfaces amargos, que ele vai produzir aquele leite que é uma proteção do alface, que vai se tornar uma planta bem amarga, né? E não é isso que queremos. Esses são princípios básicos para você ter uma horta bem planejada e ter mais chances de ter sucesso. Depois de tanta conversa, lembrei-me de um fato bastante importante para a minha infância, né? Quando eu tinha 8, 9 anos. A minha mãe, que sempre gostou de produzir horta, porém, naquela época onde a gente morava, né, em um sítio, não tinha muita disponibilidade de água. Então, o que a gente fazia? A gente plantava só apenas no período do inverno e tinha que plantar distante, porque como a gente criava galinha, a gente teria que ter um local cercado e distante delas. Ou seja, a locomoção para a gente chegar até a horta e levar água quando precisava, dava um pouco de trabalho, mas a gente gostava muito. E as pessoas perguntavam: o que é isso aí? O que é isso aí? E a gente às vezes falava: é uma horta. E às vezes nem falava, né? Meio que escondia o que tinha ali. E o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, né? Que a horta tem se tornado muitas vezes um hobby para a maioria das pessoas, tanto na cidade como no campo, e que as hortaliças têm sido inseridas não apenas como uma forma de ter alimentação e produzir o seu próprio alimento, mas também uma forma de decorar
o ambiente da sua casa, ou seja, hoje você encontra hortaliças no jardim, em frente da casa, e em volta de toda a casa você encontra pés de hortaliças, plantas medicinais e tudo mais, que é uma forma também de decorar o ambiente e trazer aquele equilíbrio ali, a natureza para perto de casa. E a horta não é mais um local para se deixar distante, um ambiente distante no fundo do quintal, mas a horta é algo que tem se tornado um hobby para a maioria das pessoas e que tem deixado o ambiente mais verde, a natureza mais perto de todos nós. Este vídeo foi só uma pincelada sobre os princípios básicos para você ter uma horta e também saber planejá-la antes mesmo de implantá-la. E aqui eu quero deixar 2 questionamentos para vocês. Se você fosse começar uma horta hoje, no que você pensaria primeiro? E se você já tem uma horta, o que você mudaria para assim ter melhores resultados?